pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando então de patrística e de escolástica, né? A gente segue aqui no segundo volume, falando de escolástica mais particularmente, e hoje a gente entra num autor novo, que é um dos grandes autores da Idade Média, né? Geralmente a Idade Média é conhecida por ter o seu ápice ali em São Tomás de Aquino, mas tem dois autores que se situam ali perto, que, enfim, são de grandíssima importância também e que se seguem na história da filosofia logo depois dele, né? Que são primeiro João Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham vai ser o próximo autor que a gente vai ver, e hoje a gente vai começar a falar sobre Duns Scotus, né? A gente, neste vídeo mais particularmente, a gente vai fazer uma introdução à vida dele, à pessoa dele, falar um pouco sobre as obras dele de maneira geral, para no próximo vídeo a gente começar a entrar no pensamento dele propriamente dito. Então é isso, e antes da gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem aliás, ajudar financeiramente o canal de diversas formas. Desculpa, faz tempo que eu não gravo vídeo, eu tô trocando as bolas aqui. Mas enfim, vocês podem apoiar o canal de diversas maneiras. Uma delas é comprando os livros mencionados aqui pelos links na descrição, inclusive os livros do Reale. Você pode comprar aí, se você clicar vai sair pelo mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu vou ganhar uma comissão em cima disso, então vai ser muito legal. Além disso, você também pode dar um super chat enquanto estiver rolando alguma live por aqui, ou fazer uma doação direta através do Pix ou daquele botão Valeu que foi adicionado agora. Mas a melhor forma de fazer uma doação e de ajudar o canal financeiramente é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, onde você seleciona qualquer valor, que no meu caso será a partir de R$2, para me dar mensalmente. E, enfim, por mais que você dê pouca coisa, já é uma ajuda bem grande, porque eu tenho a certeza de que vou receber aquele dinheiro no mês seguinte, então já dá para me planejar com os gastos do canal, ok? E, bom, falando no Apoia-se, vamos então agradecer aos nossos apoiadores, a Liga da Justiça do canal do Aldrin, nossos 4 apoiadores que permaneceram com a gente depois desse ano turbulento aí, enfim, que foi 2022. Então, muito obrigado aí ao Pedro Barbosa, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz, que permaneceram firmes aí nas doações. Agradeço demais pelo apoio de vocês e convido a todos que tiverem a fim de apoiar também, que apoiem. Então, sem mais delongas, então, vamos para o vídeo. Então vamos lá, o que o Reale começa dizendo aqui pra gente a respeito do Duns Scotus? Chamado por seus contemporâneos de Doctor Subtibilis, doutor sutil, pela fineza e profundidade de sua doutrina, João Scoto nasceu no povoado de Duns, na Escócia, em 1266, quando Tomás de Aquino e Boaventura de Bagno Reggio encontravam-se no auge de sua produção científica. Muita coisa aqui nesse primeiro parágrafo. Então, a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos as doutrinas de João Duns Scotus, e nessa exposição a gente vai perceber como existe sempre uma sutileza muito grande sendo, enfim, da parte dele quando vai fazer os raciocínios, né? Quando faz certas distinções que são bastante específicas, né? Como ele é cuidadoso com esse tipo de coisa, tudo isso demanda uma sutileza pela qual ele ficou conhecido como Doctor Subtibilis, doutor sutil. Isso já em época, como ele diz aqui, os próprios contemporâneos já o chamavam dessa forma. E notem então que Duns é o nome do povoado onde ele nasceu, e Scotus, deriva do fato dele ter nascido na Escócia, onde esse condado de Duns se situava. E essa época em que ele nasceu, né, justamente em 1266, foi quando Tomás de Aquino e São Boaventura estavam desenvolvendo bastante seus escritos, né? A filosofia deles já estava sendo produzida, estavam publicando várias obras, né? São Tomás já estava no finalzinho da vida dele aí. E, bem, então a gente já consegue prever aí que Duns Scotus, quando amadurecer e já tiver em condições de desenvolver a própria filosofia, ele vai ter necessariamente de entrar em contato com esses autores, né? Uma vez que eles estavam florescendo justamente nesse momento em que ele nasceu. E aí o Reale comenta uma informação muito interessante aqui, ó, que remete a algo que a gente já comentou em outros vídeos a respeito do clima intelectual, do contexto intelectual dessa época na Baixa Idade Média. Que ele diz aqui que ele, o Duns Scotus, se formou e trabalhou nos 2 maiores centros de estudo da época, Oxford e Paris. A gente já disse como que esses 2 centros de estudo, essas 2 universidades,
tiveram um papel importante, cada uma em uma área, né, em alguns ramos específicos do conhecimento. E o Reale lembra a gente aqui, né? Na Universidade de Oxford, caracterizada pela tradição científica de Grosseteste, Roger Bacon e Peckham, ele aprendeu uma concepção extremamente rigorosa de procedimento demonstrativo. Então a Universidade de Oxford, ela estava muito à frente do seu tempo do ponto de vista científico. Se a gente pegar o conceito de ciência que a gente tem hoje e projetar para a Idade Média, a gente vai ver que na Universidade de Oxford é onde a gente encontra desenvolvimentos mais próximos àquilo que a ciência veio a se tornar nos séculos seguintes, né, a partir da Revolução Científica. Então você tem uma questão experimental sendo levantada, né, preocupações experimentais sendo levantadas, melhor dizendo. Você tem também a aplicação da matemática na natureza, né, uma ênfase muito maior na dimensão matemática da natureza, principalmente com aquela teoria do Roberto Grosseteste, né, de aplicar a geometria a tudo, porque tudo no fim das contas seria feito de luz, né, e a luz, como se propaga em linhas retas, a gente poderia aplicar trigonometria a toda a realidade. A gente já falou disso no vídeo do Roberto Grosseteste. Mas enfim, só trazendo esses elementos aqui, né, só resgatando essas doutrinas para a gente lembrar como que a Universidade de Oxford era importante nesse aspecto, né? Como que ela se destacava diante das outras universidades nesses campos de estudo, né? Mais ligados à matemática e à ciência, aqui considerada como ciência experimental. E aí, Duns Scotus, então, tendo estudado nessa instituição, isso fez com que ele aprendesse uma concepção extremamente rigorosa de procedimento demonstrativo, como acontece na matemática. Uma vez que usavam muito da matemática, da geometria, mais especificamente, lá na Universidade de Oxford, naturalmente Scotus absorveu isso e acabou incorporando na sua própria forma de pensar também outras questões que não as matemáticas. Então, ali que ele vai aprender esse processo demonstrativo mais rigoroso, como ele diz aqui. Mas não foi só em Oxford que ele estudou. Ele estudou em Paris também. E Paris a gente sabe que era conhecida principalmente pela questão da teologia, né? Mas vamos ver aqui as palavras do Reale. Em Paris, centros de polêmicas entre tomistas, averroístas e agostinianos, ele amadureceu a necessidade de ir além daqueles contrastes, baseando-se, por um lado, na autonomia e nos limites da filosofia, e, por outro, no âmbito específico e na riqueza dos problemas da teologia. Então, a Universidade de Paris tinha essa questão da teologia muito forte. Então, se a Universidade de Oxford focava mais na matemática e na experimentação, de maneira geral, em Paris a gente tem a questão da teologia ganhando mais foco, né? Ganhando mais espaço nessa universidade. E também a filosofia. Filosofia e teologia floresceram com muito mais intensidade na Universidade de Paris. Tanto que, nessa época, justamente, estava tendo essa treta meio geral, como ele diz aqui, né, entre os tomistas, os averroístas e os agostinianos. Então tinha esses três grupos brigando lá dentro, né, discutindo filosoficamente, teologicamente. E a gente vai ver que muito do que o Duns Scotus diz é marcado por influências que ele sofreu desses grupos, né? E tentativas de dialogar com eles, rejeitar algo que um desses grupos diz, etc. A gente vai chegar aí. Mas é curioso, então, notar como ele, de certa forma, conseguiu reunir o melhor dos dois mundos aqui, né? Na época dele. Ele pegou, de um lado, a Universidade de Oxford, com as suas ênfases, as suas áreas de estudo mais nas quais ela focava mais, e, de outro lado, a Universidade de Paris, com a sua preocupação teológica, filosófica e tal. Então, absorvendo isso, né, e juntando no procedimento filosófico dele, né, aprendendo a assimilar isso tudo, ele foi capaz de desenvolver uma filosofia que, enfim, acho que não dá pra gente chamar de uma filosofia matemática, pelo menos assim, do que eu vi de Scotus, a matemática não apareceu em nenhum momento, mas que vai se assemelhar, pelo menos, a essa matemática da Universidade de Oxford, justamente pelo rigor pelo qual ele vai proceder. Mas ainda assim vai estar investigando questões não só científicas matemáticas, mas filosóficas e teológicas, como acontece na Universidade de Paris. Então ele vai juntar essas duas coisas, né? Esses dois âmbitos. E ele segue dizendo aqui: aluno do convento franciscano de Haddington, Scotus vestiu o hábito de São Francisco em 1278, incentivado por um tio, Elias. Então, que interessante, ele é um frade franciscano.
o último frade franciscano que a gente estudou aqui foi São Boaventura, né? E antes dele Alexandre de Hales, e antes de Alexandre de Hales o próprio São Francisco. Então, a gente tem aí autores que estão relativamente próximos no tempo, bastante próximos no tempo, na verdade. E, enfim, dá pra ver que Escoto também vai sofrer influência dessa linha, né? Que virá da ordem franciscana, né? Que tinha uma pegada muito mais agostiniana nessa época, diga-se de passagem. Estudou teologia em Northampton, na Inglaterra, onde foi ordenado sacerdote em 1291. E aí ele foi enviado a Paris, né, nos anos 1291 a 1296, para aprofundar seus estudos filosóficos e teológicos. Voltou depois para a Inglaterra, indo trabalhar no estúdio dos frades menores, anexo à Universidade de Cambridge, onde começou a comentar as sentenças de Pedro Lombardo. E comentar as sentenças de Pedro Lombardo era tipo um TCC da época, era uma etapa da formação pela qual, se não todos, muitos alunos tinham de passar, muitos estudantes das universidades tinham de passar para poder receber o seu diploma, enfim, como professor e tal. Então, era uma etapa necessária e Duns Scotus passou por isso, né? Escreveu um comentário às sentenças de Pedro Lombardo. A gente já comentou um pouco mais sobre o que são as sentenças e por que a do Pedro Lombardo em específico é importante no vídeo sobre Pedro Lombardo. Acho que é Pedro Lombardo e as sentenças, episódio 100 e qualquer coisa. Vocês podem dar uma olhada aí se quiserem. Então ele estava em Cambridge nesse momento. E aí de Cambridge ele foi para Oxford e daí para Paris. E tendo rejeitado, juntamente com outros professores da universidade, o apelo de Filipe o Belo ao concílio contra o Papa Bonifácio VIII, foi obrigado a deixar Paris e retornar a Oxford. Então ele, tendo ido para Paris pela segunda vez, teve de sair de lá de novo, porque numa treta, né, numa controvérsia aí que se deu entre o Papa e o rei, ele ficou do lado do Papa, precisou vazar de Paris e retornar a Oxford. E em 1304, o ministro-geral da Ordem Franciscana, Gonçalvo Hispano, que fora seu professor, apresentou à Universidade de Paris para a obtenção da licenciatura em Sagrada Teologia, que lhe foi conferida em 1305, recebendo logo depois a regência do estúdio dos frades menores. Então, ele se tornou professor justamente nessa época, né? Tornou-se apto, pelo menos, a ensinar. Mas devido às crescentes tensões entre o imperador e o Papa, Escoto foi chamado para o estúdio de Colônia, onde depois de um ano de ensino morreu em 1308, sendo sepultado na igreja de São Francisco naquela cidade. O dístico que está esculpido em seu túmulo resume muito bem o que foi sua vida atormentada. Enfim, o que está escrito na lápide dele, né? Scotia me genuit, Anglia me suscepit, Gallia me docuit e Colônia me tenet. Tá passando aí pelos lugares onde ele esteve na vida dele. Scotia me genuit, né, me gerou. Anglia me suscepit, eu traduziria talvez aí como suscitar, talvez tenha justamente esse sentido de que foi o primeiro lugar em que ele esteve, né? Então teve essa... foi o que acendeu esse fogo nele, da filosofia, da teologia, dos estudos e tal. Foi o que suscitou nele justamente a vida que ele levaria a ter, que ele viria a ter. Gallia me docuit, né? Gallia me ensinou. E Colônia me tenet, né? Colônia me teve, enfim, quando ele morreu. Né? Foi nos últimos anos ali, como a gente acabou de dizer, ensinou durante um ano e faleceu. Bom, então essa foi a vida de Duns Scotus. Né? Isso foi a trajetória dele, as universidades por onde ele passou, etc, etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as obras dele de maneira geral, né? O que ele escreveu, no que ele focou na escrita dele e tal. E aí o Real vai começar a dizer aqui, né, que para entender o diverso sentido teórico de seus escritos, é preciso distinguir neles um primeiro grupo, sobretudo de obras de juventude, constituído pelos comentários às obras de filósofos antigos, particularmente de Aristóteles e Porfírio. Então tem esse primeiro grupo de escritos de juventudes, onde ele comenta filósofos da antiguidade. Dá para ver aí, né, comentando Aristóteles e Porfírio, dá para ver como ele tem uma... dá para vislumbrar um pouco qual vai ser a pegada dos Scotus, né? Assim, dá para ver que ele vai focar bastante em lógica, né? Porfírio mesmo foi um comentador
de Aristóteles em seus livros de lógica. Então, assim, a gente já consegue imaginar que tipo de preocupação, né, qual vai ser a pegada da filosofia dos Scotus. Esse é o primeiro grupo, então, de escritos, né? Escritos de juventude, comentários a filósofos antigos, sobretudo Porfírio e Aristóteles. E um segundo grupo, pertencente ao período da maturidade, representado pelos comentários às sentenças de Pedro Lombardo. Né? Então, enfim, a gente mencionou isso mais cedo, né? Ele já mais maduro escreveu esse comentário. A parte à semelhança do gênero literário, trata-se na maior parte de comentários, é notável a diferença de conteúdo e de valor dos dois grupos, como sugerem os próprios títulos com os quais tais obras foram designadas. Reportata Parisiensa, Lecture Cantabrigenses e Ordinatio. E aqui ele vai explicar o que é cada uma dessas três, né? Cada uma dessas não, são grupos, enfim, são 3 grupos de escritos, né? Mas aí vamos lá, ele começa aqui com esse reportata, né? E aí ele diz aqui que a reportatio indica um gênero redigido com aprovação do mestre, neste caso de Scoto, por discípulos, que assim reportavam o que o mestre ensinava. Então, esse primeiro grupo de obras dos Scotus são as reportata, no singular reportatio, e, na verdade, não foi, nada disso foi ele que escreveu. Né? De fato, foi ele que disse, mas foram transcrições, né? Foram escritos 2 alunos a partir do que ele próprio disse. Né? Justamente ao modo de uma reportagem, né? De algo que está se reportando. Enfim, são escritos dos alunos que se reportam a algo que o professor disse. Então não foi ele mesmo que escreveu. A Ordinatio, antes conhecida como Opus Oxoniense porque é escrito em Oxford, né? Foi assim intitulada pelos editores da Comissão Romana, formada para sua publicação crítica, porque ordenada ou ditada pessoalmente por Scoto. Né? Então foi o próprio Scoto que foi ditando, e aí ipsis literis aquilo que ele mandou os caras escreverem. Né? Então, como se ele mesmo tivesse escrito, ao contrário da Reportatio. E essa, obviamente, é a maior obra de Scoto, embora ele não tenha conseguido concluí-la. Então, essa parte da obra dele, que é mais original, que é mais diretamente escrita por ele, melhor dizendo, ele não conseguiu concluir. E, por fim, a gente tem a Lectura, que representa as anotações do mestre, feitas para auxiliá-lo no ensino diário. Então, certamente, aqui a gente não vai ter toda aquela organização que um tratado demandaria, que uma suma demandaria, mas, enfim, são anotações que dizem algo a respeito do pensamento dos Scotus. Enfim, então, que eram notas que ele utilizava em sala. Então, se ele se valia desse material, é porque, de fato, aquilo expressa algo importante do que ele tem a dizer pra gente. E ele diz aqui ainda que, além desses escritos, é bom recordar um opúsculo denso e conciso, o De Primo Principio, sobre o primeiro princípio, definido com razão como a maior das obras breves de Duns Scotus. De fato, nela, a gente vai ver um argumento muito importante para a história da filosofia para a existência de Deus. É um argumento que tem algumas particularidades e que, enfim, se eu começasse a explicar agora, já ia estar antecipando o conteúdo de, se não me engano, daqui a 3 ou 4 vídeos, acho que 3. Mas, enfim, tem esse terceiro tratado que aliás, terceiro não, esse último tratado aí dessa lista, que tem essa relevância muito grande também e sobre o qual a gente vai falar bastante. Mas, enfim, isso vai ser um tema aí para o próximo vídeo. Muito bem, gente. Esse foi o vídeo. Eu agradeço muito a vocês que assistiram. Peço desculpas se eu me enrolei um pouco em algum momento, porque apesar de não ter vídeo no canal há um mês, eu não gravo vídeo desde agosto. Né? Eu gravei vários vídeos em agosto e fui soltando de agosto até novembro, um por semana. Então eu estou um pouquinho desacostumado, tenho de me acostumar de novo. E, enfim, espero que agora entrando nos Scotus a gente possa finalmente ir adiante e fechar logo o volume 2, que daqui a pouco vai fazer 2 anos que a gente está no volume 2, que ainda não acabou. Mas enfim, eu pretendo fechar isso tudo ainda nesse período de férias, né? Até março, espero terminar Duns Scotus, terminar Occam e fazer alguns autores ali no finalzinho que são importantes também, mas aí são vídeos menores e tal,
é garantido de que eu vou conseguir fazer, tá bom? Enfim, gravar eu acho que eu vou conseguir. Eu não sei se vou conseguir postar até lá, mas, enfim, depois, com o tempo a gente vai vendo isso. Muito obrigado de novo a quem assistiu, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal, favoritar o vídeo, fazer todas essas coisas que eu sempre peço para fazer, e o mais importante, enviar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é muito importante para a gente divulgar filosofia aqui, tá bom? Valeu, gente. Considere apoiar o canal financeiramente pelos métodos que eu já disse, está tudo aí na descrição, é só entrar aí embaixo para ver. E é isso. Valeu.